No clima da seleção brasileira, jogaço contra o Equador, que tá bem nas eliminatórias, a gente apresenta todos os comentaristas e esse trio é demais, hein? Ronaldo Giovanelli, o que aconteceu no Corinthians ontem, hein? Bom dia! Bom dia, menina Renata, bom dia, meninos. Não, ontem, anteontem, no sábado, o negócio tá pegando fogo. Mas se é pro bem da nação, né, tem que lavar, pelo menos, tudo que tá ruim ali, né? Tem que limpar tudo pra começar diferente. O Osmar Stabile tá com essa incumbência. Mas tem que ter um pulso forte aí, velho. É, se não tiver a mano de Deus, não vai limpar. Não vai. Que coisa, hein? Edu Dracena, você já tá ligado no Mundial, tem Copa do Mundo no radar da seleção brasileira, jogo das eliminatórias com o Equador. E a gente vê também a preparação do Palmeiras para o Mundial de Clubes. E aí, como é que você tá? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos. Expectativa bem grande, né, para esse Mundial. O Abel deu 3 dias de folga para o pessoal descansar, refrescar a cabeça, porque a partir de amanhã é foco total aí no Mundial e também depois no retorno, né? Quando vier aí o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também. Então, eles possam recarregar as energias e focar nesses dias que vai ter pela frente. Muito bem. Cicinho! Cícero João, hein? Cícero João! Bom dia! Seleção brasileira, tá dando saudade, lembrou de 2006 principalmente. E aí, você acha que o Ancelotti, já nesse começo, primeira partida, vai mostrar um time bem diferente? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Provavelmente nós podemos esperar um time diferente na atitude, né? Na atitude, no comprometimento, porque o treinador ele chegou com essa pinta, né? Então o astral da seleção brasileira mudou completamente. Então a nossa expectativa é para um grande jogo e, obviamente, a vitória. Vai enfrentar um adversário muito forte, mas o Brasil tem os melhores jogadores e o melhor treinador do mundo. Agora sim, temos um cara comandando a seleção de altíssimo nível, entre os melhores. E por isso vamos lá para a internet, YouTube, canal Jogo Aberto. Aproveita, se inscreve lá, participa de tudo. Vamos falar de seleção brasileira, último treinamento, a equipe que deve ser escalada como principal, chegada no Equador e muito mais. Na sequência, a gente segue o Jogo Aberto aqui na Band. Já é a segunda pré-lista que eu tô dentro e essa eu estava muito mais, né, pensando que eu seria convocado, então reuni toda a minha família, meus amigos. Normalmente a gente para assistir as pessoas, né, os jogadores, grandes jogadores que jogam pela Europa e pelo Brasil. E dessa vez foi mais especial porque eu estava dentro dela. E um momento de tensão dentro da minha sala, antes de ouvir o Ancelotti falando Alexandre Ribeiro, Lille. E quando ouvimos isso foi mágico, foi um momento que jamais vou esquecer. Joguei no Flamengo 2 anos. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo, passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo, nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na 3ª divisão, jogo 3 anos na 3ª divisão, vou para a 2ª divisão, subo para a 1ª divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Acho que seleção é isso, né? Seleção é quem tá bem tem que vir, né? Quem tá bem, quem tem personalidade, quem tem essa experiência realmente, né? E esse é o papel do nosso treinador da seleção. Ter sabedoria assim, nesses momentos, nessas escolhas. Né? Se o jogador está bem, se o jogador merece a vaga dele aqui, por que não? Né? Então basta saber conciliar tudo isso, né? Porque também o futebol ele não tem uma regra, uma fórmula secreta que você vai dizer convoque jogadores mais velhos que vai ser campeão, convoque jogadores mais novos que vai ser campeão. Né? Então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né? Que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo.
Quem diria? Quarta-feira e tem jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Partida da 10ª rodada ficou solta no calendário entre Botafogo e Ceará. Todo mundo querendo subir na tabela, se aproximar dos líderes. E o Igor Dorileu já está lá no Newton Santos para trazer informações ao vivo aqui no Jogo Aberto. Igor Dorileu, aquele bom dia, e que dia bonito tá aí no Rio de Janeiro, hein? Já traz os detalhes aqui no programa, queremos saber tudo de Botafogo e Ceará. Botafogo, Um belo dia, realmente, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, um confronto direto do Campeonato Brasileiro, o 9º contra o 10º colocado. Os dois times estão bem coladinhos ali na tabela, com 15 pontos. E quem vencer entra no G6 e pode ir para essa parada aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, dentro dos clubes que se classificam, dentro da região dos clubes que se classificam para a Libertadores. E essa vai ser também uma noite especial para os botafoguenses, uma noite de despedidas. Primeiro do time que vai fazer a última partida antes de viajar para o Mundial. A delegação embarca no domingo rumo aos Estados Unidos, então o torcedor vai poder dar aquele último apoio antes dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA tão esperada. E pode ser também a despedida de 3 jogadores marcantes do estádio Newton Santos, 3 atletas que estão sendo negociados. O Jair, o cuiabano e o atacante Igor Jesus, eles devem se transferir para o Nottingham Forest da Inglaterra assim que acabar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, então não devem mais atuar aqui no estádio Newton Santos. O Igor Jesus, que inclusive volta a ser uma opção para o técnico Renato Paiva hoje, depois de ser poupado na vitória sobre o Santos no último fim de semana. Bom, se tem gente saindo, tem também gente chegando. A diretoria já se movimenta em busca de reposições e ontem anunciou o meia Álvaro Montoro, argentino de 18 anos, que é considerado uma joia, revelado na base do Vélez Sarsfield. O zagueiro Caio Pantaleão, que estava no Krasnodar da Rússia, já está no Rio de Janeiro, deve ser anunciado em breve também. E aí o Botafogo busca outras reposições, já tem proposta na mesa para um jogador bem conhecido aqui do futebol brasileiro, o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras, que está no Benfica. O Botafogo tenta a compra desse atleta. E um outro bem conhecido dos botafoguenses que pode retornar é o goleiro Gatito Fernandes. Ele pediu para ser negociado com o Cerro Porteño no início da temporada, mas quer voltar, já pode compor o elenco nesse Mundial de Clubes. Para isso, precisa rescindir com o clube paraguaio. Então, o Botafogo com muitas saídas, outras chegadas, mas também tendo essa partida importantíssima mais tarde aqui no estádio Newton Santos contra o Ceará. Até por conta dessa despedida, desse clima de despedida, a expectativa é de um bom público. Pelo menos 20 mil torcedores devem estar aqui mais tarde no estádio Newton Santos, apoiando essa equipe que não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, ainda se acertando ali sob o comando de Renato Paiva, mas vem de 2 vitórias seguidas, vem numa crescente e busca então se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o Ceará vem de derrota para o Atlético Mineiro em casa e busca a reabilitação na competição. A gente preparou uma matéria contando então como chegam Botafogo e Ceará para esse duelo e também explicando melhor essas movimentações do Botafogo nessa janela de transferências. Vamos ouvir. Uma noite de despedidas no estádio Newton Santos. Será a última partida do Botafogo antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E também o último jogo diante da torcida de jogadores marcantes que irão embora logo depois do torneio dos Estados Unidos. Depois de um começo irregular no Brasileirão, o Glorioso tem a chance de entrar no G6 com uma vitória sobre o Ceará. Mais tarde, aqui no estádio Newton Santos, será um confronto direto entre times que estão colados na tabela, com os mesmos 15 pontos. O técnico Léo Condé deve repetir a escalação da derrota diante do Atlético Mineiro na última rodada. Já Renato Paiva será obrigado a mexer. Savarino, a serviço da seleção venezuelana, é desfalque. Santi Rodrigues é o favorito para ocupar a vaga no meio de campo. Cuiabano, com desgaste físico, segue de fora, enquanto Igor Jesus retorna após ser poupado na vitória sobre o Santos. O camisa 99, aliás, é um dos nomes que provavelmente se despedirá do estádio Newton Santos nesta noite. Ele, Jair e Cuiabano estão sendo negociados com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Para aí 3, 4 treinadores no mundo que se podem orgulhar de não ter que vender.
e de dizer não a propostas de 100 milhões. O resto da realidade, todos os treinadores do mundo têm que estar preparados para perder jogadores. Ponto. E a diretoria já busca reposições no mercado. Ontem anunciou o primeiro reforço dessa janela de transferências. O meia Álvaro Montoro, o argentino de 18 anos, que estava no Vélez Sarsfield, é considerado uma joia e vai custar 9 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. Olá, Botafogo. Me chamo Álvaro Montoro. Estou aqui muito contento. Vamos por mais. Para o lugar de Igor Jesus, a bola da vez é Arthur Cabral. O centroavante, ex-Ceará e Palmeiras, pertence ao Benfica de Portugal e a primeira proposta já foi feita. O atacante argentino Joaquim Correa, da Inter de Milão, é outro que interessa. O jogador tem contrato com o time italiano somente até o fim do mês e poderia chegar sem custos de transferência. Quem negocia um retorno é Gatito Fernandes. Reserva no Cerro Porteño, o goleiro tenta rescindir com o clube paraguaio para voltar a defender a estrela solitária. Bom, quero começar pelo lado do Botafogo, mandante da partida. Lembrando que essa negociação está chamando atenção e SAF é isso, é lucro. Eles colocam dinheiro para ter depois o lucro e não querem esperar muito. Então imagina só, o zagueiro Jair é muito jovem, veio do Santos, o Edu deve conhecer bem. O cuiabano, que era do Grêmio, foi pro Botafogo, estourou, tem físico de jogador europeu. E o Igor Jesus, já convocado para a seleção brasileira, é um cara que tem jogado bem, tem mostrado que voltou a ter uma grande fase. Então, se tiver que vender, vão vender. Mas aí tem negociações. O Arthur Cabral, que muitos clubes do Brasil já quiseram, poderia retornar. Anunciaram também o Álvaro Montoro. Ronaldo, o que você acha disso tudo? O Botafogo é um time que perde jogadores, mas quando você menos espera, contrata também. E é uma forma de você também instigar o atleta, né? Acho que você também valorizá-lo, isso é importantíssimo, mas de você colocar ele num patamar legal também. Falou, se você render aqui 100% como a gente espera, você pode ser negociado. Agora, o torcedor fica meio assim, né? Que gostaria de ter um time forte, de ter um time sempre ali brigando para vencer campeonatos. Mas eu acho que é tem um lado bom aí, que é de você sempre colocar todo mundo em primeiro lugar, todos os atletas em sinal de alerta. Quem ganha é o clube. E a gente aqui falou, né? Eu lembro muito bem que a gente aqui falou assim, falamos aqui que o John Textor estava muito quietinho, né? Aí ele vem, já vende 3, já contrata 1. E esse centroavante tá chegando, o menino é bom, hein? Esse Álvaro, ele é bom, ele é bom. E é jovem, 18 anos, vem da Argentina, do Vélez. Então acho que instiga assim, e movimenta bem o clube. E o importante é títulos. Porque com títulos ele vai acalmar a torcida. É o único jeito. Só que aí é que tá. O Botafogo esperou a vida inteira pela Libertadores, ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro. É o atual campeão das 2 principais competições. Cicinho, é difícil manter o mesmo nível, ainda mais com esse nível de negociações, jogador saindo, jogador chegando, mudando a característica do elenco, inclusive o Arthur Jorge, que era o comandante, que foi embora para o futebol do Catar. É difícil, Renata, mas você vê o ótimo planejamento também, né, do Botafogo, não somente na SAF que injeta dinheiro, mas em quem faz a sondagem dos jogadores, né, porque o Botafogo perdeu peças importantes da temporada passada, como Luiz Henrique, Almada, né, e conseguiu repor a altura. Você vê que os jogadores que estão aí, estão dando conta do recado, o Botafogo está brigando em todas as competições. Então é assim, a questão do torcedor não cria expectativa para transformar um ídolo, porque SAF não permite isso. SAF, ela injeta dinheiro e quer o retorno. Então o jogador fez uma temporada boa, vai ser vendido. E o Botafogo se prepara dessa maneira. O importante é montar a equipe competitiva. E o Botafogo tem feito isso. Vamos pensar o seguinte, Edu, já eliminou fácil o capital da Copa do Brasil, já vai jogar com a LDU porque conseguiu a classificação no Grupo A, junto com o Estudiantes na Libertadores. É um time que vai disputar o Mundial agora e no Campeonato Brasileiro subiu, cresceu na tabela e se vencer hoje o Ceará pode chegar ali no G6, ali fazendo uma campanha bem interessante. Bem interessante e o que a gente esperava do Botafogo, né? Por mais que perdeu jogadores importantes, né? Mas agora a gente vê que o Botafogo começou a dar resposta dentro do campo. Né? Até porque também chegou um treinador novo, até ele se adaptar, a conhecer todos os atletas. E isso requer um tempo. Só que no futebol esse tempo é meio complicado, é meio doloroso, porque as críticas vêm, né? Todo mundo cobrando o Botafogo, porque como você bem disse, Renata, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro. Então isso traz uma
uma cobrança maior. Mas eu vejo que o Botafogo, com a chegada do Álvaro agora Montoro, é um jovem jogador talentoso que vai potencializar muito a equipe do Botafogo, porque é um jogador que o Botafogo não tem as características que ele está trazendo com ele. Então o Botafogo, com certeza, aí, nesse segundo semestre, vai brigar por todas as competições que for disputar. Olha, já Corinthians e as confusões políticas, invasão no Parque São Jorge e tudo mais. Só que no Fortaleza, que é uma equipe normalmente muito elogiada, porque é bem organizada, tem um CEO competente, o Fortaleza vive uma crise técnica. Chegou o novo diretor de futebol e ele veio naquele modo sincerão, distribuindo críticas até pro Vojvoda. Esse aí conhece muito bem o caminho do Psi e também o torcedor sabe muito bem quem é. Não é à toa que ele cumprimentou um por um presente na sala de imprensa. Vai no convite para voltar. Foi uma reação imediata assim, de aceitar, entendeu? Essa é sua quarta passagem no departamento de futebol do Clube Tricolor, onde ele já foi muito feliz com muitas conquistas, não só de títulos, mas também de metas. Porém, nesse ano, o objetivo é claro. Mesmo de longe, Papelim seguiu acompanhando Fortaleza quando dava. Assistiu alguns jogos da equipe tricolor dentro dessa temporada de 2025. Deixou claro que não ficou satisfeito com o que viu. Além de tudo isso, não deixou de conversar com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. E em tão pouco tempo, desde o seu retorno, já conversou com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Olha, eu conversei com o Vojvoda o seguinte, que ele vai ter que se reinventar, entendeu? Algumas coisas que eu pontuei para ele, que eu achei que ele pode melhorar, entendeu? E ele é muito receptivo nisso aí. Espero que durante essa permanência aqui ele consiga remotivar esse grupo que está aí, entendeu? Mas nessa hora você tem que ser forte para retomar o comando do grupo e remotivar e reinventar uma maneira de jogar, alguma coisa tem que inventar para o grupo consiga voltar a ser um grupo vencedor. Em invenção e reanimação, o Vojvoda já mostrou que consegue fazer. A prova disso foi a temporada de 2022 no Brasileirão. Em meio à crise que o clube vem vivendo dentro de campo, as medidas drásticas vão começar a serem tomadas, inclusive na questão da insatisfação de alguns atletas. Praticamente conheço os jogadores que jogaram comigo até 2023, esse eu tenho uma boa relação, mas eu tenho certeza que no dia a dia nós vamos detectar se existe essa insatisfação e se existe, procurar tirar o mais rápido possível do grupo, porque nós não queremos laranja podre dentro do grupo, entendeu? Além de tudo isso, junto com o Brasileirão, ainda tem Copa do Nordeste e Libertadores pela frente. Nós fomos mal no começo da Copa do Nordeste, entendeu? Pagamos um preço alto por esses resultados ruins que nós tivemos, né? Libertadores, se acontecer de passar de fase, chegar na semifinal para brigar, ótimo. Mas o foco nosso é a permanência do Campeonato Brasileiro, que é o que dá a sustentação para o clube se manter durante todo o ano. É aquele famoso choque de realidade, mas o Fortaleza, pelo que ele vem construindo nos últimos anos, desde a saída da Série C, disputando Libertadores, sendo protagonista, ganhando das principais equipes do Brasil. É um time referência, sempre muito bem organizado, mantendo o mesmo treinador. E, de repente, passa por essa crise, mal no Campeonato Brasileiro. Se não fosse a polêmica lá com o Colo-Colo, não sei se seria tão fácil para o Fortaleza ter classificado na Libertadores. Não é? Já está fora da Copa do Brasil, perdeu para o Retrô. Então, o cara chegou atirando para todos os lados, Edu. Renato, não sei se foi coincidência ou não, desde quando o Sérgio Papelim saiu do Fortaleza, o Fortaleza caiu, né, tecnicamente. Ele é um diretor que cobra muito, eu conheço bem, né? Parabéns pela contratação, do retorno dele ao Fortaleza, porque é um cara bem sério e conhece muito bem o elenco do Fortaleza e conhece também muito bem o treinador. E por isso que ele deu essa declaração, com as cobranças, né, querendo que o time melhore, porque ele já conhece a maioria dos que estão ali. Então eu acredito que vai dar muito certo. A gente espera que o Fortaleza consiga se reencontrar dentro da temporada, porque é um time competitivo, é um time que se montou para brigar pelas competições, mas infelizmente isso não está acontecendo.
mas eu acredito muito com a chegada do Sérgio Papelim, Fortaleza pode se engrenar aí na competição. Veremos, estaremos acompanhando com certeza o Fortaleza. E o que está bombando aqui em São Paulo é a NBA House. Um lugar bacana, tem até goleiro que poderia ter sido jogador de basquete, eu vou contar quem é. E teremos também todo o clima da final do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. De um lado os Pacers, de outro Thunder. E o nosso Lucas Herrera acompanhou detalhes e vai contar tudo da NBA, que terá transmissão ao vivo aqui da Band. Imperdível. Olá, Lucas, chega mais. Renata Fã não é uma lambisgoia. Tudo bem, Rê? Hoje é dia de curtir, porque fomos convidados para ver como ficou a nova NBA House 2025. E quem a gente encontrou? Simplesmente o Gabigol, atacante do Cruzeiro, que saiu direto de BH para cá para curtir as várias atrações nos mais de 5.000 metros quadrados no Parque Vila Lobos, em São Paulo. As portas da NBA House abrem para o público geral nessa quinta-feira, no jogo 1 das finais da NBA entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, que você confere, é claro, na tela da Band nessa quinta. E a gente encontrou um prodígio do basquete que está aí no estúdio com vocês. Desde pequeno na Coab Itaquera eu sempre arremessava de longa distância. Meu apelido era Ronaldo Steph Curry, porque eu chutava em qualquer lugar e ela passava, meu Deus. Se o Corinthians disputasse a NBA, ia ser o quê? Ia parar o mundo, né? Porque o Corinthians é diferente de tudo. Ainda mais numa final, para tudo. Então o Corinthians é diferente até nisso. Quero fechar, para fechar com chave de ouro, Ronaldão, o desafio. Quero ver. Aqui, vai, do lance livre. Uma chance. Lembrando que depois daquele tempo da Coab, hoje eu tenho uma prótese e um tendão de aço, hein? Só para lembrar. Sem desculpa, vai pro ar. Pra Renata, vai. Geralmente eu jogo sem olhar, né? Mas agora eu vou jogar com a esquerda, ó. Fala, menino. Vamos lá, menino. Jordan, de longe, caiu! O monstro Michael Jordan! Eu não sou mais o mesmo. Que isso, que os atletas do Oklahoma City Thunder, que os caras isso, também do gente, Indiana olha. Pacers, não vejam isso. Que falta de habilidade. Era o frio, né, Ronald? Não, maldita produção. A primeira que eu arremessei, eu acertei. Na linha de 3. Não, Stephen Curry. Ele posicionou o corpo pra jogar com um braço e jogou com o outro. Que vergonha. Você é canhoto, é? Não, eu não sou, mas a prótese tá na direita, né? Ainda bem que você foi um excelente goleiro, não é? Ai, Ronaldão, já no YouTube do Jogo Aberto, as confusões causadas com a torcida do Corinthians protestando, invadindo o Parque São Jorge, cobrando dirigentes e ex-dirigentes. Tudo na internet e depois aqui ao vivo também. Se voltar, vai vir mais. Que careca safado! O que é isso, bebê? Na verdade, não é segunda invasão. Né? Tivemos uma invasão no sábado, né? Hoje eles vieram para conversar, né? Colocaram as reivindicações do que eles querem, né? E nós estamos aí para atender, como eu disse para vocês, todos os stakeholders do Corinthians, inclusive vocês da imprensa que estão aqui aguardando todo esse tempo. A gente vai atender, de qualquer forma, nós temos que estar aí à disposição. Quem quer ser presidente do Corinthians tem que saber que essas coisas acontecem normalmente e a gente tem que atender. A segurança nós estamos reforçando no CT da base, para que nenhum empresário entre lá no CT da base, porque nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha do jurídico. Nós temos aí um tempo curto de gestão. Se eu fosse pegar uma pessoa que não tem conhecimento, eu teria que fazer uma integração. Essa integração poderia demorar um tempo maior, que eu não tenho esse tempo suficiente. Então eu tenho que pegar pessoas que conhecem, que são pessoas limpas, que eu sei, e que aí pode nos ajudar. Então a pessoa vai chegar rapidamente lá na base, tomar as providências. O importante é a gente saber que nós temos uma filosofia de trabalho.
e se essa pessoa ela se enquadra dentro da filosofia de trabalho. A filosofia de trabalho é essa que eu disse para vocês. A gente quer mudar a filosofia, é essa que a gente quer. A gente traz para o Corinthians a condição da gente tomar providência e trazer muitas empresas multinacionais para cá com gestão responsável, com governança, com condições de a gente mudar o Corinthians. Então, por isso, a importância de você colocar pessoas que interessam e vão cumprir a determinação. O presidente do Corinthians não tem autonomia para mudar estatuto. O estatuto é mudado dentro de um sistema que chama Conselho Deliberativo. Né? Tem as comissões que estão trabalhando para isso, já foi conversado com todas as áreas, inclusive a torcida também já participou, ela já deu a devida, como se diz, ela disse o que ela gostaria que fosse, e aí tem que levar para o Conselho Deliberativo para votação. Isso aqui a gente não pega e faz assim e muda. É o Conselho Deliberativo que vai dizer de que forma vai ser, vai ter votação. Isso a gente pode até encaminhar alguma proposta. Vai analisar todos os contratos, se for bom para o Corinthians vai seguir, se não já era. Acabou jogador, filho de empresário, filho de patrocinador, acabou isso. Segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falando que toda semana estaremos aqui. Não é só nós, a torcida organizada. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano está de saco cheio. Esse modelo democrático aqui, onde 4.000 pessoas decidem o futuro do Corinthians, está ultrapassado. A força aqui do portão para fora precisa entrar. O corintiano do mundo inteiro, ele tem que ter o direito a votar também, ele tem o direito de escolher o presidente. O Osmar Stab já falou que é a favor da reforma do estatuto, então já temos mais um aliado em relação a isso. Chegamos no limite que jogadores estão falando que essa guerra interna aqui, essa política interna, está atrapalhando em campo. Se não entrarem no acordo, a gente vai trancar todo mundo aí numa sala e só vai abrir essa sala depois que se resolverem. E essa guerra política, se for debater essa guerra política quando for no momento de eleição, agora é o momento do Corinthians respirar, mano. Quem trabalha sempre com responsabilidade, Genivaldo Decilo, hoje colocou o passaporte para funcionar, já está lá no Equador, vai trazer diretamente de Guayaquil as informações da seleção brasileira. Decilo, olá, que tal? Como estás? Hable, chico. Tranquilo. Buenos dias para você, para todos os companheiros que estão aí no estúdio do nosso querido Jogo Aberto. Um beijão para vocês. Voltando de férias e longe de casa, né? Aqui em Guayaquil foi uma viagem longa. Nossa bagagem desapareceu em Lima. Ficamos 24 horas sem o nosso equipamento para trabalhar, mas cá estamos, já estamos a postos e vamos embora. A seleção brasileira, clima de absoluta tranquilidade neste momento no hotel da seleção. Nenhum torcedor sequer apareceu por aqui. Tem muita buzina. Os caras adoram buzina por aqui, o trânsito é caótico, mas o clima nesse momento no hotel da seleção brasileira é de absoluta tranquilidade, jogadores descansando. Hoje tem uma entrevista coletiva no horário brasileiro, 16h45, deixa eu ver se é isso mesmo. 16h45, o Carlo Ancelotti vai falar com os jornalistas aqui. Para o jogo, são credenciados 400 profissionais de imprensa. A mídia internacional de olho no Carlo Ancelotti, a mídia brasileira também. Não sei se vai caber todo mundo, como a gente chegou cedo. A assessoria já avisou, a capacidade aqui é limitada, então os primeiros a chegarem vão conseguir falar com o Carlo Ancelotti. Vamos ver se ele confirma a seleção brasileira, que fez 2 treinos no CT do Corinthians e aqui não treinou ainda. Às 17h30, no horário de Brasília, tem um reconhecimento no Estádio Monumental. O Estádio Monumental, muita gente imaginou, por que não levou o jogo para Quito? Tem lá uma altitude que não é lá tão grande, né? Tem outros lugares piores, na Bolívia, por exemplo. Mas por que jogar aqui em Guayaquil? Porque é o maior estádio. É o maior estádio do Equador, capacidade para cerca de 60 mil torcedores, deve estar lotado. Preço do ingresso, Renata, para botar a mão no bolso. $55 o ingresso mais barato, $225 o ingresso mais caro. A seleção chegou ontem à noite, treinou no CT do Corinthians, veio em voo fretado, chegou quase no começo de hoje. E a gente estava aqui acompanhando a seleção brasileira, chegando no hotel em Guayaquil. Tá chegando a hora da estreia do italiano. Vamos ver a reportagem. Vamos lá, Renata. Nos apontamentos e na cabeça do jovem torcedor deve passar muita coisa. Não vieram muitos na porta do hotel, e até alguns equatorianos.
quase madrugada desta quarta-feira, quando o Novo Brasil, com o novo comandante, chegava ao hotel em Guayaquil. Eles foram rápidos, logo descansaram. A luta é contra o tempo. Tempo e idade jogam juntos nesse Brasil, agora de Carlo Ancelotti, que deu um rápido aceno aos jornalistas. Nos 2 treinamentos ainda em São Paulo, a mistura que se percebe, de renovação e experiência. Talvez seja esse o segredo, diz Marquinhos, 31 anos, às vezes com a nossa braçadeira de capitão. Acho que seleção é isso, né? Seleção é... Quem tá bem tem que vir, né? Quem tá bem, quem tem personalidade, quem tem essa experiência realmente, né? E... esse é o papel do nosso treinador da seleção. Ter sabedoria assim, nesses momentos, nessas escolhas. Né? Se o jogador está bem, se o jogador merece a vaga dele aqui, por que não? Né? Então basta saber conciliar tudo isso, né? Porque também o futebol ele não tem uma regra, uma fórmula secreta que você vai dizer convoque jogadores mais velhos que você vai ser campeão, convoque jogadores mais novos que vai ser campeão. Voz da experiência, voz que quase sumiu depois da conquista da Liga dos Campeões pelo PSG. A voz voltando agora um pouquinho, vocês veem que tá diferente. Uns com a voz que quase sumiu, outro com a voz que poderia ter embargado. Alexandro do Lille, 25 anos de idade, agora quer ser chamado de Alex, convocado pela primeira vez. As razões para a sua emoção vêm da dureza de um passado que não o deixou desistir. Fez mais forte. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo, passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo, nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na 3ª divisão, jogo 3 anos na 3ª divisão, vou para a 2ª divisão, subo para a 1ª divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Hoje, por volta das 5 da tarde, no horário de Brasília, Carlo Ancelotti vai dar uma entrevista coletiva no hotel da seleção. Comanda um único treino no Brasil no Estádio Monumental de Guayaquil. Na quinta-feira, às 6 da tarde, no horário daqui, às 8 da noite, no horário daí, o Brasil encara o Equador, vice-líder das eliminatórias. Uma seleção dura de encarar. No jogo de ida, vencemos por 1-0, gol de Rodrigo, que ficou de fora da lista agora, por desgaste. Gol raro contra essa equipe fortemente defensiva. O Equador, do treinador argentino Sebastián Beccacece, tem a melhor defesa das eliminatórias. Primero clasifican, porque también he escuchado que estamos clasificados y todavía no estamos clasificados. También he escuchado que Brasil es un Brasil disminuido y Brasil no es disminuido. Tiene 5 torneos mundiales. Acaba de contar un entrenador que tiene 5 Champions, ganó todas las ligas europeas más importantes. Tiene jugadores en todo el mundo e destacando. O duelo vai marcar a estreia do nosso italiano favorito, que esboçou ainda em São Paulo um time forte e corajoso. Mas isso não é definitivo. É o experiente mostrando sua nova cara. A tênue vida de um treinador. É preciso vencer para ganhar fôlego e a confiança de uma nação. Falta 1 ano para a Copa do Mundo e apenas 4 duelos pelas eliminatórias. E ele começa contra o tempo na linha do Equador. É a vida, é pelo baile que não pode parar. É isso o que se espera. Muito bem, Nivaldo Decilo. E aqui está essa prévia, uma possibilidade. Não há confirmação de time titular. Ainda o Ancelotti esconde as suas armas completas e principais. Mas espera-se que essa seja a escalação pelo que se acompanhou nos treinamentos. Alisson, campeão inglês no gol. Wanderson na lateral. Marquinhos e Alexandro. O Alexandro, que é do futebol francês, uma surpresa, ninguém imaginava na lista. Pode ser, inclusive, titular ao lado do Marquinhos, que vem prestigiado pelo título da Champions League. Alexandro, muito elogiado nas últimas atuações, especialmente pelo Flamengo. Aí no meio, Casemiro, esse aí eu já cravaria que é titular, a não ser que se lesione, que tem um problema no aquecimento, porque é o cara de confiança, da admiração do Ancelotti. Titular e capitão, eu acho, viu, né? Capitão, boa! De capitão, Edu, o que você falar, a gente assina aqui, tá bom? Ó, Bruno Guimarães e Gerson complementando esse meio-campo.
E aí um trio de ataque que hoje pode ser o Estevão, o Vini Júnior, esse também é outro de confiança do Ancelotti. E falando em confiança, o melhor momento do Richarlison na Europa foi também comandado pelo Ancelotti. E essa seria a escalação inicial. Cicinho, mudanças, alguma coisa diferente? O que você imagina que pode aparecer de surpresa? Será que é por esse caminho? Olha, eu acredito que é por esse caminho, Renata. E se houver algo diferente disso, vai ser na questão da confiança mesmo. Você vê que o Ancelotti ele vai optar por atletas que ele conhece mais de perto e que já trabalhou juntos. Então você pega o Casemiro, é um cara que ele conhece extremamente. O Richarlison não estava nem sendo convocado, ele já convoca e coloca. Então, assim, são jogadores de confiança. Alexandre tem uma bagagem na Europa, é um jogador muito experiente. Carlos Augusto não era titular na Inter de Milão. Então, assim, ele vai optar mais exatamente nesse primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com as eliminatórias sul-americanas, ele vai optar pela confiança. E também pelos jogadores que estão no momento e que ele ouve falar, que é o caso do Estevão, que é um jogador aí que, na minha opinião, tem que jogar, porque conhece muito de bola e o momento dele é propício para que ele entre de titular e dê conta do recado. Então, a nossa esperança já aumenta vendo uma escalação assim. É interessante que já na chegada dele, ele já acompanhou jogos em loco, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, tá de olho, tá interessado em aprender o português, querendo acelerar o processo, porque não tem muito tempo, é 1 ano até a Copa do Mundo. Agora, Edu, essa primeira convocação, eu fiquei na dúvida o quanto também tinha de influência de quem já estava aqui, no caso do Rodrigo Caetano, do Juan, observando mais o nosso futebol, mas agora a gente vai saber, a partir dessa data FIFA, qual é mesmo a cara, a identidade do Ancelotti pensando no Brasil. Com certeza. E principalmente ele escutou bastante, né, o Rodrigo, o Juan, o Cícero Souza, que já está na seleção há bastante tempo, até mesmo para tirar conclusões, né, Renato? Então eu vejo assim, o que a gente espera na seleção é a questão da mudança da postura dos jogadores. Eu vou bater sempre na tecla isso aí, porque qualidade, todos esses jogadores que estão aí convocados têm. Agora, eles têm que mostrar também dentro de campo a vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, e tomara que o Ancelotti consiga mudar essa mentalidade e traga novamente aquele amor à amarelinha que todos nós esperamos aqui no Brasil. Tomara, hein? Já já o Ronaldão fala de seleção, porque Capelanes, João Paulo, esse menino travesso, está acompanhando essas confusões, invasão no Parque São Jorge, torcidas e núcleos organizados juntos. Capela, o Corinthians está muito confuso. É Augusto Melo, é o Osmar Stabile, é o grupo antigo da Renovação e Transparência. Todo mundo sedento de poder e pouca gente se preocupando com o clube em si, hein, Capela? Bom dia pra você, que é um sucesso sempre. Bom dia, eu vou dar um beijo. Rê, um beijo pra você, um abraço pros meus parceiros. Avisa. Aí, o Edu, tá me devendo café, viu, Edu? Não, ele tá me devendo café, pendurou aí, viu? Tá me devendo, capitão. Agora, quem tá devendo, nem falar, né? Ó, gente, tem muita coisa importante pra gente poder falar aqui, tá? A gente brinca muito, tira ondas, ou o Ronaldo e tal, mas a gente, querendo ou não, no fundo do fundo, né? Todos nós temos uma pontinha de Corinthians dentro da gente, né? E aí você vê essa situação, Corinthians passando por essa situação calamitosa dentro, fora de campo. E fora dele ontem a gente já repercutiu no Jogo Aberto, aqui na programação da Band, sobre, vamos lá, gente, para uns, invasão, para outros, ocupação. Para muita gente, no termo frio da letra, por mais que eu não seja da parte jurídica, não me compete, mas foi uma invasão. Os caras pegaram, entraram ontem, mais de 100 torcedores, trancaram os portões, colocaram lá correntes e tal. E aí a informação é que eles foram conversar com o Osmar Stabile, agora pedindo o seguinte, uma revolução, não é nem uma reformulação, uma revolução do Estatuto do Clube. Que eu até acho que está correto, e venho falando sobre isso também há muito tempo. Agora, o que me chama a atenção, Rê, é que o próprio presidente atual do Corinthians, não o afastado Augusto Melo, o Osmar Stabile, ele falou que não enxergou como uma invasão, e sim como uma ocupação. O Corinthians está acostumado a abrir as portas literalmente para o seu torcedor para que eles possam bater um papo, mas realmente não foi naquela calmaria que ele se posicionou. Independentemente da situação, o próprio Romeu Tuma Júnior recentemente deixou bem claro que é favorável a uma mudança de estatuto, mas aí eu faço uma pergunta.
Quem é favorável, além dele, de uma mudança de estatuto? Quais são as pessoas interessadas? Será que realmente esse grupo existe? É isso que a fiel torcida corintiana se questiona. Então a gente está aqui no Parque São Jorge para continuar apurando, para entender um pouco mais a situação. Corinthians dentro de campo, pouco se fala porque fora dele é uma ebulição gigantesca. Então para a gente conseguir contextualizar tudo bonitinho para quem nos acompanha, o nosso telespectador e internauta ligado no Jogo Aberto, eu convoco o meu parceiro, o menino lindo do papai, Wagner Vieira, que fez um resumaço perfeito sobre a situação, os bastidores do Corinthians fora de campo. Chega mais, Vagnão! A fervura na panela de pressão corintiana aumentou. Se no último sábado tivemos toda aquela confusão no Parque São Jorge, devido à tentativa de retomada de poder por parte do presidente afastado Augusto Melo, nesta terça-feira, uma avalanche de torcedores invadiu a sede do clube no meio da tarde, em um protesto arquitetado pelas principais torcidas organizadas do Corinthians. Tomou conta do Parque São Jorge, trancou os portões e afirmou categoricamente: fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Em nota oficial emitida pelos torcedores, as exigências são inegociáveis. Fiel torcedor com direito a voto, mudança imediata do estatuto, punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões. Os torcedores não aceitam mais a volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o clube em dívidas e escândalos. E um conselho omisso e desqualificado, composto por pessoas que se acham no direito de protagonizar o absurdo lastimável que presenciamos no último final de semana. Nós acorrentamos o clube com a faixa luto por má administração. A gente vai começar a respirar um pouco agora, que a gente exigiu isso ali dentro. E se não entrar no acordo, a gente vai trancar todo mundo aí numa sala e só vai abrir essa sala depois que se resolverem. E essa guerra política, vocês vão debater essa guerra política quando for no momento de eleição. Agora é o momento do Corinthians respirar, mano. Todo dia é uma notícia ruim, todo dia é uma notícia triste. É o Corinthians em página policial. Acabou, rapaziada. A Revolução Corintiana começou hoje, mano. Em nota oficial, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thuma Júnior, lamentou o ocorrido. Entre outras coisas, disse: em um momento em que buscamos a cooperação entre todos pelo bem do Corinthians, lamentamos a atitude de membros e diretores de torcidas organizadas, sob o pretexto de, dentre outras coisas que desconheço, exigir a reforma do estatuto. As reivindicações, por mais justas que possam vir a ser, jamais justificam atos que transgridam a lei, a ordem e as normas do clube. Na verdade, não é segunda invasão, né? Teve uma invasão no sábado, né? Hoje eles vieram para conversar, né? Colocaram as reivindicações do que eles querem. O corintiano do mundo inteiro, ele tem que ter o direito a votar também, ele tem o direito de escolher o presidente. O Osmar Stab já falou que é a favor da reforma do estatuto, então já temos mais um aliado em relação a isso. Acabou jogador, filho de empresário, filho de patrocinador, acabou isso. Segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falando que toda semana estaremos aqui. A segurança nós estamos reforçando no CT da base, para que nenhum empresário entre lá no CT da base, porque nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha do jurídico. Em parte dos protestos, os torcedores entoaram cantos contra ex-presidentes corintianos. Lideranças políticas do clube, entre elas André Sanches e Rubão, se manifestaram ontem sobre o ocorrido no último dia 31, culpando Augusto Melo. Um ataque histórico, triste e vergonhoso ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O dia 31 de maio de 2025, infelizmente, será lembrado como o dia mais vergonhoso da centenária história corintiana. Acho que Augusto Melo agora tem que colocar a cabeça no lugar, mano. Primeiramente defender o CPF dele e ele esperar a Assembleia Geral para ver se ele vai voltar ou não ao cargo dele como presidente. Depois de trancar os portões do Parque São Jorge, o grupo promete não parar enquanto as reivindicações não forem atendidas. Portanto, teremos mais capítulos dessa crise nos bastidores do Timão. E não vai demorar muito para esse fogo alto chegar no CT Joaquim Grava. Os jogadores também não estão representando em nada nós, tá passando batido, mas despercebido. É que tanta coisa está acontecendo simultaneamente que não estamos tendo forças nem perna para fiscalizar tudo, mas vai chegar todos os setores aí, vai chegar.
Tudo bem que vai muito além do futebol, mas sempre passa pelo futebol, Ronaldo. Tudo é o futebol ali. Agora, esperava-se muito do Augusto Melo, quando ele tira a renovação de transparência de mais de 16 anos do comando, muito vinha também a esperança do Augusto de mudar o estatuto aos poucos, conversar com os conselheiros, trabalhar legalmente, mas ele pode aqui alegar também que ele não teve tranquilidade para trabalhar, isso é verdade também. Agora, ele poderia ter conseguido mudar essa história do Corinthians, tentando reforçar alguma coisa no estatuto. A ideia da torcida é espetacular e tem que ser visto com bons olhos isso aí, porque tem que mudar o estatuto para votar, mudar o estatuto também colocando os administradores como responsáveis de algum erro, porque é fácil assinar um monte de cheque para jogar para fora, agora para receber não entra nada. Então, eu acho que a torcida está indo no caminho certo. Agora, sem violência também, a gente espera isso. Agora, que alguém tem que se coçar aí. O conselho tem que se coçar. O Stabile é um cara honestíssimo, um cara forte aí também dentro do Corinthians. Ele está colocando... Isso aí estourou porque ele colocou os caras da renovação e transparência de novo dentro do... Aí eles não vão aceitar. O erro está aí, o do Augusto, de não ter mexido no estatuto e conversado com o grupo. E o Stabile já falou que o presidente não tem essa força, mas ele pode sim pedir uma cariação para mudar o estatuto e é para ontem. Os próprios conselheiros também se reunirem, os sócios também se reunirem para colocar o erro em cima de quem é necessário. Porque se o Stabile errar também na administração, ele tem que ser punido também. E tem que ter essa cláusula dentro do estatuto. É isso. Gente, mas a antiga administração deixou um rombo. Então. O Augusto já saiu, o outro tá questionado. Tá confuso, hein? Tem uma hora que alguém tem que querer de verdade o bem do Corinthians. Isso. Que coisa. Vamos seguir esse papo. Mas antes, de futebol é jogo aberto, né? E agora a gente vira a rede para seguir esse papo sobre essas confusões políticas do Corinthians. Coisa, hein? Várias acusações, várias suspeitas, o presidente que sai, ainda vai ter outra reunião, outra assembleia, que aí sim vai definir mesmo o afastamento do Augusto, que está afastado, mas se ele vai sofrer o impeachment. Cicinho, quando o jogador olha esse tipo de coisa, eu fico pensando os caras na concentração, viajando, se preparando para um jogo e sabendo que está um caos político. Não tem como deixar isso de lado. O Garro falou sobre isso no último final de semana. Não tem, Renata. E os atletas são os menos culpados, né? Porque o caos que está o Corinthians fora do campo tem afetado, sim, dentro de campo. É difícil o jogador. Nós estávamos até comentando aqui em off. O jogador, quando vive um momento desse de instabilidade do clube, a primeira coisa que vem à mente dele é ele ficar orando, pedindo a Deus para vir uma proposta para ele sair desse caos. Não adianta falar que não, porque nós já fomos jogador, a gente sabe como que funciona. Hoje o Corinthians não tem um presidente que, digamos que é o para-raio do clube, para se colocar num momento de crise defendendo o jogador, defendendo o clube. Hoje o clube do Corinthians é defendido pelos torcedores, que esse sim é quem tem total direito de brigar por alguma coisa, porque é quem ama, é quem vai atrás, é quem luta pelo bem do clube, enquanto os outros só querem tirar dinheiro. E isso tem afetado dentro do campo. Então, que os torcedores possam abraçar os jogadores, dar esse respaldo para que os jogadores entrem em campo e deem o melhor de si, porque com o que está acontecendo fora, é impossível exigir alguma coisa dos jogadores dentro de campo, porque ninguém tem cabeça para entrar dentro de campo, não. E tem vários aspectos. Tudo que o Cicinho falou é verdade. Tem mais um detalhe. A questão do fair play financeiro. Quantas vezes o cara, não é que ele é mau gestor porque ele usa mal o dinheiro, porque ele assume compromissos que ele não tem grana para pagar, sabe que tem dívidas, que tem as questões jurídicas todas. Você tem uma potência como é o Corinthians, que arrecada muito em cada jogo, coloca 40 mil pessoas sempre, no mínimo, lá na arena. Só que na hora de você administrar, de você ter responsabilidade, os caras não conseguem. Os caras não entendem que às vezes você tem que dar um passo atrás para poder sanar o clube, para poder organizar as coisas. Porque o Corinthians é um dos mais fortes, mas é um dos piores administrados. Não consegue e também não querem, né, Renata? Porque a gente vê a irresponsabilidade que eles têm com o dinheiro do clube. E ele pensa no hoje. Vou contratar, porque o outro time está contratando, eu quero formar time. Mas isso não pensa no futuro.
Então, quero tirar o meu da reta, a verdade é essa. Trazendo, de repente, títulos que acaba, de repente, colocando uma cortina de fumaça pelas más administrações. E isso acaba influenciando diretamente dentro do campo, Renato. Eu acredito muito que os jogadores do Corinthians, ainda, por mais que só o Garro falou, mas acredito que todos pensam da mesma forma, que está prejudicando, sim, né, o Corinthians dentro do campo. Então, tomara que isso acabe logo, até mesmo para que os jogadores entrem em campo, né, tranquilos e que possam fazer o melhor para a sua equipe. Ronaldo, a gente vê que a solução não parece estar muito próxima. O Osmar Stabile ficou no poder, mas é uma coisa transitória, é temporário. E o Corinthians, por enquanto, pode afetar um ano que começou com o título paulista, porque não tem ninguém hoje forte para organizar e para tomar as decisões e para garantir o processo. Essa renovação, né, que eles tanto queriam fazer, tirando a renovação de transparência, ela não aconteceu. Mas agora vai ter um momento em que os sócios vão poder agora se reunir, né, para tentar fazer um estatuto forte e punir quem realmente está fazendo os estragos. Porque só dessa forma você vai poder tirar todo mundo dali. Você vai colocar o responsável no lugar que ele deve ser punido, porque o Corinthians está, Deus dará, todo mundo tem dívida, um deixa a dívida para outro e vai deixando a dívida e lá vai aumentando e não se tem essa cobrança dentro do clube. Tanto é que estão pedindo para fazer as aberturas das contas de 23, que lá vira um rombo. E lá essas contas não foram aprovadas pelos conselheiros? Então, foram aprovadas pelos conselheiros por política. Agora, então, mas esses conselheiros também são responsáveis, porque eles são os fiscais. Então, aí e ninguém fala o nome deles, ninguém fala nada. Quantas pessoas apoiaram a gestão do Duílio? Aparece, né, Renato? Se você olhar na internet, tem várias pessoas que apoiavam, que falavam bem. Ah, não, agora eu sei quem ele é e tudo mais. Só que o Corinthians, ele precisa principalmente de organização. O Corinthians precisa de transparência, de gente séria, gente de boa fé, pessoas que saibam trabalhar. Não dá mais para ficar na mão de amadores, porque às vezes eu não acho que é só má fé. Eu acho que às vezes o cara vai lá, faz um negócio, não tá nem aí, paga para esse jogador, contrata, paga o empresário, dá luvas, faz o que quer. Traz uma empresa que nem existe, né? E aí os processos jurídicos do Corinthians estão se avolumando cada dia. Olha a quantidade de ações contra o Corinthians, de ex-jogadores, de empresários, de todo mundo. O Corinthians tem hoje uma receita muito alta, mas ele tem uma dívida que é incontrolável, tem estádio para pagar. E os torcedores estão dando aquele basta porque assinou até um atestado de dívidas, né? Foi apurado que tem um atestado que o ex-presidente colocou, olha, eu aceito essa dívida, não sei o quê, e pulou fora 2 meses depois. Então esse cara tem que ser responsabilizado também. E fez um contrato com o Mano Menezes de quantos anos? 5 anos? Ele fez um contrato nos últimos dias com o Mano Menezes de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então ele tem que ser punido também. E tem que estar no estatuto. Parabéns aos torcedores e não desistam. Porque se não mudar o estatuto, vai continuar todo mundo aí. As ratazanas vão estar saindo do bueiro aí. Então, muda o estatuto. Sócio e os conselheiros também. Muito bem, agora a gente está aqui acompanhando esse processo. O Capelani já vem ao vivo para trazer mais informações. O dia de ontem, as imagens circularam pela internet, por todos os lugares. Correntes foram passadas no Parque São Jorge. Uma situação bem complicada. Bom, Capelani, estamos aqui nessa discussão. O dia de ontem foi emblemático, não é? Torcedores organizados, reunidos e passando corrente, deixando que a entrada do Parque São Jorge fosse interrompida. Eu não sei, uma situação muito complicada, viu? De todos os lados, parece que está tudo errado por aí. Você tem toda a razão, tá tudo errado. E assim, gente, eu vou até aproveitar o espaço, Rê, porque eu vou tentar destrinchar e explicar bonitinho tudo o que vem acontecendo. Tem muita gente que pergunta assim, o que a Gaviões está fazendo? Por que eles fizeram isso? O que está rolando? Vai acontecer de novo? Por isso que nós estamos aqui, até para dar um panorama. Pessoal, até o que, né, Pinotti, nosso cinegrafista aqui, até meia hora, tinha 2 carros de polícia aqui, o pessoal só controlando a situação e aparentemente a parada vai ficar numa boa, pelo menos hoje. Agora a pergunta que o nosso telespectador internauta faz é a seguinte, vai ficar de boa até quando? Então vou tentar fazer um resumo do resumo. O que está acontecendo é que a principal liderança, torcida organizada do Corinthians, manifestou lá atrás apoio ao Augusto Melo. Aí as coisas foram reverberando, muita coisa foi acontecendo, muita coisa que foi escondida debaixo do tapete foi começando a sair. E aí eles manifestaram não mais um apoio. Falaram assim, vamos aguardar, o inquérito da polícia está aberto, vamos ficar aqui só de butuca esperando.
Quando a polícia praticamente fechou o inquérito indiciando o Augusto Melo, o que fez o pessoal da Gaviões? Tirou o pé. Falou, o quê? Eu vou comprar essa briga? Tô fora. E eles meio que interpretaram que era tudo farinha do mesmo saco. Beleza, tem a votação dos conselheiros. O que rolou? Inclusive foi no dia do jogo contra o Huracan. E eu tava aqui no Parque São Jorge. Tava minimamente tranquilo. Inclusive eu conversei com alguns policiais que falaram assim, ó, não vai nem precisar fechar cerco, porque hoje a votação dos conselheiros aparentemente vai ser tranquila. E de fato foi. Porque antes, naquela primeira votação que não tivemos, que inclusive o Augusto no final do ano passado conseguiu uma liminar, muita gente estava aqui para defender o Augusto Melo, então foi quebra-quebra. Inclusive, teve conselheiro que foi parar na delegacia para fazer BO. Beleza, isso passou. Nós tivemos a semana passada a votação, não chegou a ser unanimidade, mas a maior parte votou a favor do impeachment. Então o Augusto Melo não foi empichado, ele foi afastado. Até aí, beleza. Só que o Augusto não se deu por vencido. E depois do último final de semana, no último sábado, que teve aquela cena dantesca do Osmar Stabile na cadeira, que ele não podia nem levantar para ir ao banheiro. Ele pediu, inclusive, para um policial que estava na sala ficar sentado, que o Augusto queria sentar na cadeira de presidente. O que aconteceu? A Gaviões, e principalmente a maior parte da torcida, entendeu que era o momento de mudar o estatuto. Porque não adianta nada, Rê, você deixar as mesmas pessoas ou novas pessoas ainda viciadas com essa forma antiga de conduzir o clube e não mexer no estatuto. E por isso que alguns torcedores vieram aqui e invadiram ontem e agora estão cobrando a mudança do estatuto. E eles já falaram mais de uma vez, se eles não mexerem no estatuto para ontem, eles vão continuar fazendo esse tipo de coisa aqui e tem que mexer no estatuto mesmo, Rê. Aí é que tá, não é tão simples mudar o estatuto de qualquer clube, mas a pressão existe. E agora, para não perder o embalo, vou apresentar rapidinho todo mundo aqui. Time reunido nessa quarta-feira no Jogo Aberto. Edu Dracena tá lá no cantinho. Pode mostrar aí, Ricardinho. Deu uma quebrada, hein? Ao lado dele, Marco Aurélio Cunha. Opa, boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um debate. Estamos com Chico Garcia. Serenidade, hein, doutor? Que serenidade. Boa tarde a todos, um beijo pra todo mundo. Vamos que vamos. Olha o estilo dele, Cici! Cícero João, adoro esse nome composto, lindo. Cesare. De Cesare. Imperador Romani. Ulisses, tudo bem, Ulisses? Tudo bem. Quando eu tô lá, começa daqui. Quando eu tô aqui, começa de lá. Boa tarde. Beijo pra vocês. Tá mal posicionado, irmão. Só bote errado, hein, pai? A ordem dos fatores não altera o produto. Isso já é antigo, né? Aprendeu na escola, Sgarbi. Olha o Ronaldão. Ronaldão tá meio indignado aqui. Olha lá. Indignado, mas estamos de olho. É boa, Ronaldão. Estamos de olho, hein? Nas ratazanas aí, viu? Eita. Vai. João Pedro Sgarbi também por aqui, tendo o privilégio de estar colado com o Ronaldo Giovanelli. Seu cara, hein, velho? Tudo bem? Já Everton Guimarães também. João Paulo Capelanes trazendo as informações diretamente do Parque São Jorge. Chico Garcia. Eita, nós. É problema institucional, é político, o campo sendo afetado, jogadores que dizem que é impossível não saber o que acontece, não se preocupar. Tá tudo muito confuso no Corinthians nesse momento, para dizer minimamente. Tá, Renato, tá muito confuso e eu acho que o que aconteceu ontem foi muito simbólico. E não diz só ao Corinthians, na minha opinião. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição no futebol brasileiro, em que a gente precisa entender que, na minha opinião pelo menos, esse modelo associativo, ele está ficando ultrapassado. Porque o que acontece no modelo associativo? E na verdade, por que eu digo que não se restringe apenas ao Corinthians? Porque o São Paulo vive isso. São clubes altamente antidemocráticos. Você tem sempre os mesmos, elegendo os mesmos, tomando o clube de assalto do torcedor, arrebentando o clube financeiramente e sem responsabilidade alguma. Os caras que estão lá há muitos anos, eles fazem o que fazem com o clube, quem sofre é o torcedor, eles continuam indo e vindo naquele círculo vicioso, indo e voltando ao poder, arrebentando o clube sem arcar com as consequências, sem arcar com as responsabilidades. O que a torcida do Corinthians ontem fez, e a gente classifica sempre, né, a Gaviões da Fiel, mas eram outras organizadas, tinha sócios, tinha torcedores, foi tentar tomar o clube de volta, para dizer assim, parem com isso. Olha o que vocês estão fazendo. Essa guerra política não leva a nada. Os jogadores estão dando entrevista dizendo, claro, como é que não afeta? Ninguém sabe quem é o presidente. Um dia um presidente, o outro vai lá tentar voltar da forma que tentou voltar. Que bagunça. Um dos maiores clubes do mundo
atirado dessa maneira, então a torcida chegou e deu um basta de uma forma, até onde eu sei, pacífica. É óbvio que a gente é contra qualquer tipo de violência, invasão de propriedade, mas não foi o que aconteceu. E eu acho que isso deve servir como exemplo, porque a gente está vendo os principais clubes do Brasil hoje. Nós temos aí Flamengo e Palmeiras, que não são SAFs, mas tem lá uma organização em que o conselho não manda tanto. Mas os outros que estão se organizando, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, já são modelos diferentes. Então, esse modelo ultrapassado, que cheira a mofo, ele precisa acabar. E eu acho que ontem a torcida do Corinthians deu um exemplo para que isso tenha um basta. Chico, é assim, eu acho que a gente não pode considerar que no futebol é bacana alguém quebrando o portão, passando corrente, chegando... Não, e eu concordo com você, teve um aspecto pacífico apesar de tudo isso. Apesar de ser algo extremamente ousado você fazer esse tipo de atitude. Mas chega num ponto que aqui todo mundo fala que o Corinthians é democracia, a torcida do Corinthians é o time, qual é a grande arma do Corinthians? A torcida. E é. Então a torcida ela se sente no direito de muitas vezes pular os processos porque ninguém está respeitando o Corinthians. Quando você tem um clube que fica 16 anos com a mesma administração, em algum momento as pessoas se acomodam, as pessoas se sentem no poder eternamente e isso vai criando algumas raízes negativas. E hoje a gente vê, Ulisses, que o Corinthians está pagando um preço pelo passado, pelo presente, pela pressa em querer mostrar que tem dinheiro, que tem grandes patrocínios, muitas vezes se associando com empresas que talvez não tenham toda a idoneidade possível, e aí os dirigentes têm que se responsabilizar, sim. O problema é, e o futuro? O que vai acontecer com o Corinthians? Tem que mudar, não dá mais para aceitar isso. Poucas pessoas mandando no clube, quando uma eleição a oposição ganha, vira um inferno o clube, os caras destroem. Porque ninguém está preocupado com o clube. Estão preocupados com eles. O clube que se dane. E o Corinthians, já dizia o Sócrates, não é o Corinthians que tem uma torcida. No Corinthians é uma torcida que tem um time. E esses torcedores estão cobertos de razão na manifestação passiva. A gente apoia, eu apoio até essa postura deles, porque deu um basta, Renata, ninguém mais suporta. Eu chego para transmitir o jogo na Neoquímica Arena, o torcedor fala, cara, o que estão fazendo com o nosso time, o que estão fazendo com o Corinthians? Nós estamos sofrendo, os nossos torcedores pagamos. 57, 58 jogos com 40 mil pessoas. Teve um que teve 39.830. Tá? Da Sul-Americana. Teve um da Sul-Americana, mas com mais de 40 mil pessoas no estádio, é o maior clube de presença de público no futebol brasileiro. E os caras não estão nem aí, entendeu? Eles olham para o próprio umbigo, eles resolvem os problemas na surdina, na noite, entendeu? E só olham para si, só se beneficiam. E o clube é arrebentado. Não adianta, Renato, você sabe bem disso. Você é uma grande administradora. Não adianta você faturar 1.150 bilhões e aumentar a dívida do clube. Isso não é inteligente. E a dívida está em 2 Isso não é inteligente. Inteligente é você faturar 1.150 bilhões e diminuir a dívida do clube em 500 milhões. Isso é inteligente. Agora, não é mais possível. Eu concordo plenamente com tudo que o Chico disse. É momento de mudança. A democracia do Brasil começa no Corinthians. O doutor sabe disso, todos nós sabemos assim. A democracia da rua, do povo brasileiro, do voto direto, ele começa na democracia corintiana e vai para os palanques da política fazer com que o povo brasileiro elegesse o seu governante. Entendeu? Só que é o seguinte, não dá mais para o Corinthians passar por esse tipo de coisa. Não dá mais para ter esse monte de rato que tem lá dentro. O grande problema, Ronaldão, é o seguinte, muitos anos, ganha um título, ninguém pensa no resto. Ganhou um título, foi bem numa competição, contratou o Memphis Depay, contratou o Ronaldo Fenômeno, ninguém quer saber se o caixa tá quebrado, arrombado, porque, na verdade, essa corrente é que passaram no cofre do Corinthians, não aí na porta, como eles fizeram. Porque saquearam o Corinthians durante muito tempo e muita gente foi conivente. E agora tá todo mundo, não, o Corinthians, o bem do Corinthians. Quem tá de fora consegue ver isso com frieza. Quem tá de dentro vê o aspecto do emocional, o torcedor, o título. Porque um clube de futebol no Brasil, o que o torcedor quer? Ele quer títulos, ele quer grandes conquistas, ele quer que dispute as melhores competições, que os atletas possam ter um time coeso, competente. O problema é que essa conta não é do Corinthians só. O futebol não consegue mais pagar e o futebol não recua. As pessoas... É como se você tivesse dinheiro, perdesse o dinheiro e continuasse vivendo como se aquele dinheiro fosse o mesmo. E não é. E aí as SAFs tem gente colocando dinheiro, gente organizando as casas para no futuro ganhar dinheiro. O Botafogo vai vender 3 caras agora.
se vender mesmo. O Jair, o Cuiabano e o Igor Jesus. E o time, como fica? É SAF. SAF ganha títulos e depois vende para que o caixa fique equilibrado. E o Corinthians não tem o caixa equilibrado, o Corinthians não consegue pagar o seu estádio, o Corinthians tem milhões e milhões de dívidas lá na justiça e ninguém faz nada, Ronaldo. E aí isso não vai resolver, porque vai continuar gastando, vai continuar pagando salários absurdos, luvas, empresários e tudo mais. Promete premiação, não paga. O presidente que prometeu já não tá, o outro não sabe nem se fica. Então eu vejo assim, de fora, eu não consigo entender como que uma potência como o Corinthians chega nesse ponto. Então, e eles queriam essa mudança, né, do que era no passado, com a renovação de transparência, 16 anos no comando. Eles queriam essa mudança. Não só o torcedor, como também os sócios queriam essa mudança, e ela aconteceu. Só que nada foi feito. Eles esperavam que mudando o foco, mudando todas aquelas coisas que estavam entranhadas ali, e ninguém mexeu. O próprio Augusto, ele errou, ele falhou. Tudo bem que eu vou falar mais uma vez aqui, ele estava com uma pressão violenta, porque quando ele entrou já falaram que iam derrubar ele. Ele já entrou com a promessa que iam derrubar ele. Só que ele não abriu as gavetas. Ele começou bem. Ele começou falando que ia ter uma empresa que ia tomar conta para ver os números. Ele começou falando que ia ter agora fiscalização e nada foi feito. Porque todo mundo foi embora, Ronaldo. Porque todo mundo acabou abandonando, porque ele não porque agiu. O problema era muito maior do que se imaginava então, também. Mundo, eu não sei se pularam do barco porque estavam com medo ou porque não podiam fazer nada. Eu estou nessa aí ainda. Só que o torcedor não é tonto. O sócio também não é. Então agora eles estão batendo no quê? Eles já bateram para mudar aquela coisa que estava no passado. Agora tem que bater no lugar certo, que é mudar o estatuto. E responsabilizar aquela caneta pesada que nós vimos no passado, que arrebentou o clube. Que nós citamos aqui de confissão de dívida, de treinador que não... O cara nem estava lá e já colocou um contrato de 2 anos. E jogadores sem receber, 11 meses sem receber, que veio estourar depois só. Então, o que eles querem agora? Responsabilizar também o administrador, o cara da caneta. Você vai soltar 8 milhões aí, mas vão ficar de olho no que você vai fazer com isso aí. Então, agora, você colocando isso no estatuto, não tem. O cara sentou ali, porque é inadmissível o cara sentar no lugar sem receber nada e tocar do jeito que eles querem e ainda ficarem brigando para entrar nesse lugar. Então, o cara que sentar nesse lugar, vai ter que estar no estatuto lá, assina aqui. Você vai pagar com seus bens também, que você está lesando o clube. É isso que tem que ser. E os sócios vão atrás disso agora, porque o presidente Stabile, ele está certo. Ele não pode mudar, ele pode se encaminhar, como os conselheiros. E o sócio exigir lá, eu quero isso, coloca no estatuto. Que o cara que fizer besteira e a canetada errada vai sofrer consequências administrativas. Só está faltando isso no estatuto. Aquela história que eu falei, né? Maldito homem que acredita no homem. É isso aí mesmo. Augusto. Marco Aurélio Cunha, a gente vê que não é assim só mudar o estatuto. Eu quero, pronto, muda, tira uma cláusula, põe outra. Isso é um processo realmente que não é tão simples. Mas acho que tem que mudar a mentalidade, tem que olhar para o passado, tem que encarar os problemas, tem que recuar também. Não adianta se comportar como se tudo tivesse como sempre foi. Porque faz tempo que o Corinthians tem os problemas e foi colocando tudo embaixo do tapete. Renata, o exemplo que eu posso te dar é o do São Paulo. O São Paulo tentou uma mudança estatutária que prorrogava o mandato dos conselheiros por mais 3 anos. Ou seja, fazia uma mudança que o poder constituído ficava ainda maior. E o próprio sócio do São Paulo recusou a mudança estatutária. Aí, não contentes, fizeram outra mudança estatutária para a reeleição do presidente, que não existia no estatuto. Mudaram para reeleger o presidente. E aí só essa cláusula foi aceita e o presidente foi reeleito. Então, essas mudanças vão ser muito bem interpretadas. Qual é o objetivo da mudança? O que se quer com essa mudança? Mudou para pior, né, no caso? Caramba. Aí julguem quem quiser. Meu Deus. Então, o São Paulo continua com uma dívida de 1 bilhão, tinha uma dívida de 400, 500 milhões, dobrou a dívida. Mais que dobrou, né? Uma Copa do Brasil gerou uma expectativa de felicidade absurda. Então, você, por trás de um resultado, faz coisas absurdas financeiras, porque precisa ganhar, precisa ter o torcedor do lado, o torcedor exige vitória, e aí você começa a gastar de forma inconsequente. E depois vira uma bola de neve impagável. Aí vem assim, não, é bom uma SAF. SAF é bom quando você está quebrado, quando você não tem por onde correr. Ou então um clube muito bem estruturado, pequenininho, que não tem condições de sobreviver sozinho, ele se associa com o mercado para poder progredir.
Mas, via de regra, as SAFs são para quem quebrou o clube. E quem quebrou o clube sempre foi o anterior, nunca o que está. E isso é preciso ficar muito claro. Então, não adianta mudar o estatuto se as regras forem as mesmas, continua mandando quem está. E por incoerência, por uma questão incrível, a gente fala em democracia, né, Ulisses, e é correto tudo isso, porém o clube mais estabilizado que tem é a Leila, que não tem ninguém mandando por ela, é só ela que manda. Claro, tem um conselho que está ali para conferir e tudo mais, mas é um poder constituído por uma pessoa forte. Obrigada. Forte. A melhor dirigente do Brasil hoje é a Leila, não há dúvida disso. Então a gente fica num paradigma. É bom ter democracia ou é bom ter alguém sério que mande? É bom ter uma SAF que seja séria ou é bom dividir para um monte de gente para virar uma bagunça absoluta e dizer que é democrático? Então, a gente precisa pensar muito bem no futuro do futebol brasileiro, muito bem em quem faz dívida e quem promove dívida em torno de festa. A gente precisa pensar muito mais no futebol brasileiro. E isso me preocupa muito, porque o São Paulo hoje pode ser o Corinthians de amanhã. Olha, tem um detalhe. A concorrência também, ela gera... O presidente olha do Corinthians, nossa, o Palmeiras está ganhando. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Ah, o Santos está na Série B, beleza. Ah, o Bragantino está aí, quietinho. Daqui a pouco você começa a olhar para o lado, Flamengo. E aí as pessoas, esse é o problema, não conseguem administrar o seu próprio lugar e olham para os outros. E aí contratam mais ainda jogadores de uma maneira errada, fazem negócios absurdos, vão protelando o pagamento de dívidas, vão deixando o clube com uma dívida muito maior. Mas não é só isso. Dia a dia, a administração diária simples fica inviável. E, Edu, eu fico pensando, você que esteve no Palmeiras, que é um time que hoje realmente conseguiu se equilibrar graças a alguém que veio do mercado, que colocou a sua marca dentro do clube. Muita gente falou, mas a Leila com as marcas que ela tem, essas marcas se valorizaram porque ela estava lá. Mas olha o que ela valorizou o clube também. Então, tem modelos de negócio. O problema é que o Corinthians nem modelo de negócio tem. Nem modelo, e a questão, às vezes, a gente vê da pessoa também, né? Por mais que, de repente, a pessoa não esteja lá, né, com, de repente, experiente no meio do futebol, mas é uma pessoa que está no mercado, uma pessoa honesta que vai lá e cumpre com as suas obrigações. Então, isso é muito ruim para a imagem do Corinthians hoje. Como o doutor falou, de repente, do São Paulo ou outros times amanhã pode acontecer da mesma forma. Então, são coisas que isso acaba também influenciando dentro do campo. E pode ter certeza que daqui a pouco, qualquer jogador que for procurado pelo Corinthians, ele vai pensar duas vezes em vir para o Corinthians. Não pelo Corinthians, mas pelas pessoas que administram o Corinthians. Então, eu vou lá, não vou receber. Eu vou lá, o mês lá tem 120 dias. E fora isso, a pressão que vai existir de fora do clube. Então, isso é muito complicado, principalmente a gente falar de futebol. E o futebol hoje está muito caro. As pessoas hoje, a gente tem que entender que o futebol está muito caro. E aí, se o Corinthians não paga, o Palmeiras vai pagar, o São Paulo vai pagar. E aí, daqui a pouco a conta vem. E quando o clube não está bem administrado, e aí vai ficando, como o doutor falou, uma bola de neve. E aí, daqui a pouco, é impagável toda a dívida que o clube vai estar colocando. O Bandeira quase bateram nele no Flamengo. Faltou pouco para ele ser agredido. E eu lembro muito bem disso. O Flamengo ficou 4, 5, 6 anos sem ganhar título. Esse é o grande problema. Porque não tem como ganhar título sem ter time. Depois de anos e anos, os louros apareceram, mas com bastante atraso. Nossa. Porque é muito difícil, assim, um presidente ter a coragem. E aí começa o leilão entre os clubes para ver quem contrata o jogador, porque o empresário é o que ele quer. Ele quer ganhar a maior comissão, que é o maior salário para o jogador dele, porque muitos empresários, durante o mês, o jogador ganha X, mas ele paga uma comissão para o empresário. Ok, assim que funciona, a gente sabe. Mas hoje, os clubes, o que eles decidem na vida de um jogador? O que hoje, na base, um clube tem poder sobre esse jogador? Porque já tem um empresário, já tem alguém organizando. Ok, esse é o modelo, mas é um modelo que para o Brasil vai daqui a pouco ninguém conseguir, nem o Palmeiras, nem o Flamengo, vai todo mundo daqui a pouco ter problemas com isso. Porque a gente vê que hoje é um mercado que não tem como ser sustentado, infelizmente. Não tem, Renata. E assim, enquanto não houver punição para esses bandidos, porque o cara, quando rouba, ele está cometendo um crime. Então, se você não colocar esses caras atrás das grades aí, você pedir, você exigir, na verdade, um posicionamento deles, vai continuar essa farra. A farra não vai acabar porque ninguém é punido.
continua sempre a mesma coisa. Sai um, entra outro e continua a roubalheira. Então, isso daí você tem que... Isso daí é uma atitude do torcedor desesperada, porque o torcedor sempre espera um clube bem organizado. O torcedor vai lá, ele paga ingresso. Às vezes ele deixa de comer, de levar a família para um passeio para assistir um jogo do time. E aí você vê o quê? Os dirigentes cometendo atrocidades aí, colocando dinheiro, tirando dinheiro sem prestar conta. E isso é algo que nós não queremos ver. Então, cada dia mais nós vemos o quê? Clubes mal administrados por pessoas que só querem ter o poder. Não querem ver o bem do clube, porque se ela quer ver o bem do clube, ela mostra, quando fala de transparência, o quê? É você gastar e mostrar no que você gastou. E você mostrar, não é você soltar ali na imprensa, o déficit do clube, o clube fechou em vermelho, e aí? Fechou em vermelho, mas de onde vai sair o dinheiro? Vai sair do seu bolso? Ou vai sair do clube? O clube, daqui a pouco você sai e fica lascado o clube e nada muda. Então é isso, transparência é isso. Ó, gastei, mas nós temos aqui, nós estamos correndo atrás. Se houver necessidade, nós vamos penhorar o bem do presidente. E é isso que nós queremos ver. Senão, cada dia mais nós vamos ver o quê? Os clubes brasileiros indo para falência. Vou botar placa de venda nesta casa. Não é assim não, negão. Negão, taca a pedra não, negão. Seu cavalo. Olha, já João Pedro Sgarbi vai se manifestar, o Everton também, o Capelanes tem mais informações. Mas aqui estamos no YouTube, o Capelanes está lá no Parque São Jorge, acompanhando, conversando, apurando mais informações. Capelanes, foi um protesto diferente, não é? Porque a torcida se reuniu, mas não teve violência, a polícia estava ali olhando tudo, mas foi de certa maneira pacífica, mas é aquela história, a gente espera que os dirigentes resolvam os problemas, não os torcedores. Ô Rê, você tem toda a razão e vou também além de uma outra coisa. Foi uma situação pacífica, eu diria, mas é aquela coisa também, deixa eu entrar. Se não deixarem entrar, se tentarem fechar o portão da minha cara, vocês vão ver se eu não vou entrar. É tipo isso aí, entendeu? Eu vou trazer uma informação agora, gente, que... Aí eu vou revelar, não tem problema nenhum. O Armando Mendonça, que hoje é o primeiro vice-presidente do Corinthians, tem uma relação assim, pelo menos de respeito, converso vez ou outra com ele, já me deu várias entrevistas. A situação é a seguinte, o Armando, ele gostaria, isso é informação, de levantar a possibilidade com outros conselheiros que pudessem votar o banimento do Augusto Melo e das pessoas que invadiram no último sábado a sala da presidência no Parque São Jorge. Só que o Osmar Stabile, o que acontece? Ele que acabou de chegar, ele está tentando colocar pano quente na situação. Desde a relação com o torcedor, ontem, por exemplo, o Stabile, enquanto boa parte da mídia, das pessoas assim que conhecem o clube estavam falando de invasão da torcida, o Stabile falou que era uma ocupação, que os portões foram abertos para que eles pudessem conversar. Não foi bem isso também, Stabile. É que o Stabile, obviamente, que acabou de chegar, tá com medo também, não quer bater de frente com o torcedor. E a gente sabe, né? O torcedor aqui tem green card. Green não, né? Não pode falar verde, aqui é o black card para entrar e sair a hora que quiser do Parque São Jorge. Então, assim, a situação é essa. Se eles, agora que estão cobrando status, não mudar, a casa vai cair. Bora, voltamos ao vivo. É a sua vez, à vontade, analisando essa situação do Corinthians, não apenas o que aconteceu ontem, mas esse conjunto todo, qual é a sua conclusão? Bom dia, Sgarbi. Bom dia, amigos. Coitado do Sgarbi hoje. Acontece, sempre acontece. Bem-vindo. Não, eu queria, de verdade, eu queria parabenizar o torcedor corintiano, porque esses caras que fizeram ontem são muito mais corintianos do que Augusto, do que Andrés, do que Duílio, do que os dirigentes que estão lá arrebentando o clube. Os conselheiros que acham que mandam. O ex-presidente Augusto, que chega no final de semana e invade a sala da presidência. Então, os caras que invadiram ontem, entre aspas, tomaram o clube, porque o clube é do torcedor. Vale citar isso aqui. Pô, esses dirigentes passam, esses caras que estão arrebentando o Corinthians passam. O torcedor, não. E o torcedor não é tonto, cara. O torcedor tá ali lotando o estádio, é vexame atrás de vexame em campo, é vexame atrás de vexame em administração, é empresário todo dia batendo na porta pedindo dinheiro. Uma hora o torcedor cansa, o torcedor não é tonto, cara. O Corinthians é o torcedor. Então tem até aquela música do Corinthians, o Corinthians não é brincadeira. Ontem, na minha opinião, foi o recado que eles deram. Certinho o torcedor, porque chega, cara, chega. Um clube, uma das grandes marcas que eu sempre falo aqui da América do Sul, talvez do mundo, é um clube que hoje, quem manda no clube, quem destrói o clube, são senhores que estão ali sentados e não estão nem aí pro Corinthians, estão ali pro poder. Então, desculpa, o torcedor tá certo, o torcedor tem que tomar uma atitude. E a atitude foi drástica e certa, na minha opinião. Na minha opinião, o torcedor tá certinho.
é que é uma coisa que se todos fizerem a mesma coisa, vai ficar complicado para o futebol como um todo. Mas Everton Guimarães, daqui a pouco eu quero ver se o torcedor parar de ir no estádio. Se não tiver a fiel corintiana, que são os organizados, torcedor comum, todo mundo que torce pro Corinthians, se vai ter a mesma... e aí o que faz sem o dinheiro que entra todo mês? O que faz sem a renda? É complicado, porque na minha opinião, tem pessoas que colocam esses dirigentes lá, tem pessoas que votam nele, essas pessoas têm que pensar no que elas estão fazendo também, além do torcedor e além da bagunça, Everton. É muita coisa para ser analisada no Corinthians. Vai lá, doutor Gato. É muita coisa, Renata, é muita coisa para ser analisada. Eu já falei aqui, repito, para mim não tem Flamengo, não tem Boca, que tem tanta mídia e tanta força de mídia como o Corinthians. E falei aqui algumas vezes que quando o Corinthians se organizar, aí azeda geral, porque vamos imaginar que amanhã o Corinthians vire uma SAF, né? E aí se organiza, a força de marca que tem é um negócio espantoso. Só que SAF não é sentido de que, bom, se tornou SAF, tá tudo resolvido. Não é bem assim. Botafogo derrapou, depois conseguiu, com muito investimento, com muito dinheiro colocado, mas com a dívida aumentando, conseguiu ganhar o que ganhou ano passado. O Cruzeiro, quando foi vendido para o Ronaldo, e aí não adianta, você comprar uma SAF, se você não colocar dinheiro nela, se você não injetar dinheiro nela, ela não vai caminhar. Então, como o Ronaldo não queria colocar dinheiro, as maiores cifras da época do Ronaldo como dono foram colocadas pelo Pedro Lourenço. Depois o Ronaldo, vendo que não é só alegria, né? Que o negócio, quando a bola não entra, os caras da arquibancada vão te xingar na arquibancada, vão gritar contra você. Aí ele viu a pressão, foi lá e ofereceu para o Pedro, e o Pedro comprou, e o Pedro sim injetou dinheiro e vai continuar injetando. É um torcedor apaixonado, multibilionário, que é óbvio que tem teto, né? Não é um maluco total. O Léo Jardim chega, eu quero 18 jogadores, ele vai lá e contrata. Não, ele fez isso, contratou, montou um elenco decente, está brigando na cabeça, com uma folha bem abaixo de Palmeiras e de Flamengo. Paga rigorosamente em dia todas as obrigações e o clube vai muito bem, obrigado. E agora, inclusive, fez um altíssimo investimento em estrutura. Em estrutura, logística, time, tecnologia, tudo está sendo muito bem cuidado no Cruzeiro. O Atlético foi um tiro de canhão logo na largada, 21 ganhou tudo, ainda não era uma SAF institucionalizada, mas já meio que funcionava desta forma. E aí a coisa aconteceu daqui a pouco, assinaram, compraram um clube e o relatório da Galápagos, que foi apresentado ontem, mostra o Atlético só melhor que o Vasco, com a mesma pontuação. Nós estamos falando de um relatório que mostra a classificação dos clubes diante do mercado da bola. E o Atlético só está à frente do Vasco, com uma classificação D, porém com a mesma pontuação. E a dívida do Atlético só aumenta. Então, se não houver injeção de dinheiro, os donos do Atlético vão ter que pegar o Atlético daqui a pouco, transformar uma folha de 20 numa folha de 4, 5 milhões e correr risco de rebaixamento todo ano. Então, SAF não é sinônimo de organização plena, desde que os donos entendam que se não colocar dinheiro, não quer ter uma onça no fundo do quintal, tem que dar leitinho e carninha para elas, senão não vai sobreviver. Então, o Corinthians, como clube associativo, para mim, não vai andar. Para mim não vai andar, embora... porque não sei se lá vai pintar um bandeira de Melo para fazer o que fizeram. Mas a torcida do Corinthians está preparada para suportar 3 anos de baixa, de zoeira, de zoação e tal. Não sei se está. No Flamengo, o bandeira é muito mal visto por muita gente, mas foi ele que salvou. Sobre a questão do Palmeiras e a reviravolta, o Palmeiras teve Nobre, Gagliotti, que entregaram um clube muito bem gerido pela Leila, que deu sequência, sabe? Então a Leila não pegou terra arrasada. No Cruzeiro o Ronaldo pegou, organizou minimamente, entregou para o Pedro. No Atlético associativo estava muito mal, mas hoje a SAF tem uma dívida maior do que a associação do Atlético quando eles compraram. Então o SAF não é sinônimo de organização, mas acho que é um caminho para o Corinthians. E, por exemplo, já falei isso lá para os amigos do Sul, lá para Grêmio e Inter também, para mim é a única alternativa. O Grêmio parece que está caminhando para isso, com Marcelo Marques, e acho que esse é o caminho do Corinthians também. O Everton show, né? É complicado quando você tem que admitir que um clube ele não conseguiu cumprir a sua missão. Que a sua missão é de não lucrar, é de deixar o clube preparado para ter um grande time de futebol, para organizar suas dependências, para ter o seu marketing em dia, suas obrigações
financeiras e judiciárias. Infelizmente é isso, o futebol brasileiro está caminhando para isso. Aquele modelo antigo já não dá mais. Lógico. E daqui a pouco vai sobrar pouca gente. E os que ficarem para trás, os últimos, vão perder a chance de entrar nesse novo modelo. É uma pena, porque eu acho que não deveria ser por aí, mas virou um mercado puro, Chico. Hoje, futebol não é mais paixão, amor, abnegação. Não, futebol é mercado, é business. É muito dinheiro, mas eu fico pensando assim, o Palmeiras tem a Leila, o Flamengo a gente citou o Bandeira, Fortaleza tem o Marcelo Paz, o Cruzeiro tem o Pedro Lourenço. E o Corinthians fica entre o Augusto Melo e o André Negão. É o Augusto Melo e o André Negão. Será que não tem, assim, não tem um cara preparado, uma gestão profissional dentro de 30, 40 milhões de pessoas que se envolvem com o Corinthians? Será que não existe alguém para chegar lá e administrar o clube? Por que só o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro... O Corinthians não tem? Tem que ficar entre esses mesmos nomes que vão e voltam? Quer que eu responda para você? Vou responder. O sistema não permite. Achei que ia falar o Cicinho. Misericórdia, mano. Não tô fora. O sistema não permite que pessoas sérias... Então tem que mudar o sistema, né? Pois é, mas mudar o sistema é uma coisa enorme de pessoas e isso vale para tudo. Mas... Vale para tudo. Ô, doutor, com uma pressão dessa, a postura da torcida muda. A torcida do Corinthians eu conheço bem. Ela tá aí, na boa. Não existe revolução sem ruptura. Não tem jeito. E a torcida do Corinthians está fazendo certinho. Sem violência, sem quebrar nada. Foi lá, demonstrou. Esse é, assim, ó, é um cartão de visita. Tá aqui, fiquem atentos. E nós vamos agir. E o torcedor do Corinthians, da mesma maneira que ele vai ao estádio, ele vai lá na frente, ele cobra, ele diz, mas não é pouca gente, não. É 5, 3, 4, daqui a pouco tem 20 mil pessoas lá, eu conheço muito bem. Então o dirigente tem que acordar. Então o conselho vai ser pressionado, entendeu? E fala-se que vem um cara, final de 26... para salvar o Corinthians. Nossa, tem. Uma coisa... 26, porque, meu querido, eleição, deixa eu te falar, né? não dá para ser antes porque tem eleição. Não, sim, entendo o estatuto do clube. Você deu uma conhece agora bem, né? do ex-presidente do Corinthians. Já quis mudar o estatuto. O cara já jogou no Corinthians. Eu tenho uma saída para você quebrar o sistema. Não, doutor, eu tenho uma saída para quebrar o sistema. Chama-se fiscalização. Quando você tem o maior número de pessoas ali olhando, fiscalizando, dificilmente o cara vai meter a mão no bolso. Dificilmente o cara vai passar por cima de todo mundo quando tem muita gente. E eu gostei dessa invasão da Gaviões, das torcidas, porque tem que fiscalizar. Não é só chegar, vamos mudar o estatuto. Mudou o estatuto, vamos lá, o que você quer? O que você quer? Você quer? Tá aqui, pronto. Aí ninguém olha mais. Aí vira uma bagunça. Todo mundo faz o que quer. E o Corinthians virou essa bagunça. Mas quem fiscaliza são os caras... Cara, conselheiro, com todo respeito. Conheço muitos conselheiros do estado de São Paulo, por exemplo. Cara, conselheiro, muitas vezes, ele vai votar no presidente porque o presidente vai melhorar o clube social. Porque o presidente vai dar ali uma viagem. É isso, cara. É assim que acontece. O conselheiro, piscina, vai melhorar a piscina. O conselheiro também não é um cara preparado, na minha opinião, meu ponto de vista. O conselheiro não é um cara preparado para tomar as grandes decisões de um clube de futebol. Qual a preparação, qual a formação que um conselheiro tem para tomar as decisões do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras? Não tem, cara. O conselheiro muitas vezes não é o gestor, muitas vezes não é o ex-jogador, muitas vezes não é formado, muitas vezes não é formado. Qual conhecimento esse cara tem para tomar as decisões de um clube de futebol? Não tem, então tem que mudar o sistema no modo geral, cara. Os clubes no Brasil, os primeiros clubes que começaram a mudar de fato o sistema, são os clubes que mais vão prosperar, eu tenho certeza. Só rapidinho, Renata, se você for pegar a maioria dos presidentes do futebol brasileiro, se eles forem num banco pedir um empréstimo para comprar um carro, uma casa, é negado, mas só que eles podem ser presidente. Então eles não têm nada em dar em retorno para o clube, mas são presidentes. Então, enquanto não for fiscalizado isso que o Ronaldo está falando, olha, você vai ser presidente, mas quero ver se você tem algo para deixar aqui em garantia. No banco eles não conseguem comprar um carro, não conseguem pegar um empréstimo, mas conseguem ser presidente do clube. Como que faz isso daí? Deles, né? Olha, gente, é uma situação que... Hoje falamos do Corinthians, já o assunto pode ser bem mais expandido. Porque muito os clubes brasileiros, eles só aparecem quando estão no buraco, no fundo do poço. Aí todo mundo, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Aí todo mundo aparece com soluções que ficam no discurso e muitas vezes bem longe da prática. E hoje eu vi a menina da internet de volta aqui, viu? Brigando pelo nosso Corinthians. Você de dar mão aqui, bebê. Tá até de preto, Ronaldo. Brigando pro nosso Corinthians. Eu brigo pela melhora do bom futebol e do futebol brasileiro. Isso não é clubismo, isso é amar esse esporte. Muito bem, aqui hoje não tem como, gente. Essa manifestação da torcida corintiana de
Torcedores organizados, eles falaram que não eram só organizados, torcedores comuns lá estavam, mas majoritariamente os organizados dando um recado bem direto, que querem transparência, querem melhorias no estatuto, na condução, na honestidade, em valores e princípios básicos da condução de um clube. Marco Aurélio Cunha, será que isso vai reverberar, isso vai servir de exemplo para outras torcidas? Ah, o pessoal vai ficar esperto, viu? Porque é bom começar a tomar conta do seu território, do seu terreno, porque essas dívidas abusivas que os clubes estão fazendo, não tem um fair play financeiro, o empresário vem, respeito muito empresários, trabalhei com muitos muito bons, mas tem muito empresário que vem fazer negócio, faz negócio com dirigente, faz negócio com base. Minha preocupação sempre foi a base. A base é um lugar onde você tem o nascedouro dos seus grandes talentos. Está aí o Palmeiras vendendo Estevão e Hendrick por valores absurdos, né? Outros clubes vendem jogadores hoje muito aquém do mercado que já possuiu. Então eu acho que está na hora do pessoal começar a ficar esperto, os conselheiros dos clubes começarem também a sentir que uma hora vai doer para eles também, pelas suas decisões passivas, sem se interessar pelo que acontece dentro do clube, os conselheiros que abram o olho. É verdade, a questão da base era uma fonte de renda muito lucrativa, não apenas para alguns clubes, mas para várias equipes aqui no Brasil. E isso mudou, porque hoje o percentual é pequeno, muitas vezes é fatiado, o empresário já tem esses direitos econômicos, então é bem complicado mesmo, porque as fontes de renda e de receita, elas ficam mais escassas. Você depende de patrocínios. Aí o Corinthians, o Augusto, ele bradava para todo mundo que o maior patrocínio no Brasil era o do Corinthians, que o dinheiro estava ali, e hoje a origem desse dinheiro é questionada. E, Renata, existe até, em termos de você fazer previsões orçamentárias, de colocar valores de jogadores a serem negociados, para o balanço dar uma quebrada e ser um pouco mais favorável. Acontece que antigamente se vendia jogadores por valores expressivos e cada vez mais está se vendendo jogadores precocemente, por valores abaixo do que poderia ter clubes de alto nível vender esses jogadores, e fica isso, a receita ordinária, ela é enxuta, é arrecadação, bilhete, venda de ingresso, televisão, é receita ordinária. E eu sempre aprendi que o que vale para um clube de futebol são as receitas extraordinárias, aquelas que entram sem você ter a expectativa. Ter expectativa tem, mas sem estar no orçamento, aquela que você enriquece. A base, ela enriquece o clube, o resto é gasto. Mas o pior é que o jogador já vem fatiado. Pois é. Quando o clube tem uma dívida, que o cara não sabe administrar o clube, quando tem uma dívida, ele fala para o empresário, fala, ó, tem o Sgarbinho lá que vai ser um grande jogador. Eu te dou a fatia desse menino, você me paga aqui a conta. O clube tem 25% quando vai vender. Aí na hora que vai vender o Sgarbinho, agora a gente fala, aí senta outra administração, vamos vender o Sgarbinho. Na hora que vai olhar lá, o Emelio não é nosso. É isso. Então tem essas coisas também no futebol que tem que acabar. E tem que bater no estatuto também. Vocês conselheiros, vocês sócios, o pessoal da torcida, que vocês mudaram a história. Porque os caras vão ter que se coçar. Vocês mudaram a história. Ontem vocês mudaram a história do Corinthians. Porque eles vão ter que se coçar e colocar tudo isso no estatuto. Tem que estar lá. O cara não pode escapar. Não pode assinar confissão e pular fora do barco, velho. Isso é inadmissível, velho. Que corintiano que você é, irmão? Você assina a confissão, vocês que se lasquem aí. Já vai afundar o barco, vocês ficam aí. E depois voltar na surdina, achando que vai voltar. Ah, vou colocar meu irmão que ninguém vai saber. Oxi, tá de brincadeira, irmão. Tá dado o recado, voltamos. Anis, o assunto hoje está rendendo, não dá nem para trocar o tema aqui no programa, porque continua ainda sendo essa... Mas acho que mais do que a invasão é o recado que a torcida passou para qualquer pessoa que queira estar no Corinthians comandando o timão. O recado é esse. Agora será exigido sim essa mudança. Não querem mais discurso, querem prática. Estão olhando, estão em cima e vão pressionar mais ainda se for preciso. Eu vou falar uma coisa, Rê, que é o seguinte. Se eu tomar um processo, é mais um entrar na fila. A gente tem um carinho, vou falar pelo menos por mim, tem um carinho pelo Corinthians, um torço, mas tem um carinho. O negócio é o seguinte, tudo no Corinthians me soa pilantragem. Tudo no Corinthians me soa bandidagem. Tô falando sério, cara. Entendeu? E quem sentir o vestir a carapuça, então me processa. Porque é impressionante. Você fala da base, é um problema. Você fala da presidência, é um problema. Você fala de não sei o quê, é um problema. Tudo é um problema. Ninguém para no clube. É só problema. E aí o torcedor, ele vai se prejudicando,
porque prejudica o clube que ele ama, o time que ele torce, consequentemente ele, que fica só injetando dinheiro no clube, prejudica arranhando a imagem da instituição e a credibilidade que tanto se falou, por exemplo, Augusto Melo. Que credibilidade que hoje tem um Corinthians, por exemplo, tem a sua história, ninguém vai apagar, tudo bonitinho. Mas e atualmente? Corinthians hoje, ele é motivo de chacota. Corinthians hoje, infelizmente, você está mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. E eu vou falar bem a verdade. Alguém acredita na mudança do estatuto aqui? Se vocês acreditam, não, porque a torcida mandou o recado. Que recado? Quem manda recado já cobraram outras vezes também. Vão continuar invadindo. Os caras são tão covardes internamente no clube, alguns, que eles votam de forma favorável a não revelar quem votou a favor ou contra o impeachment de um presidente. Ora, abre o peitão aí. Vocês não são, pá? Mostra pra todo mundo se você vota a favor ou contra. Se você é a favor ou contra isso. Então, meu ponto de vista é algo utópico. É pra inglês ver. A torcida vai invadir, vai criticar, vai protestar. Mas sabe quando vai mudar o estatuto da forma ultrapassada e dessa maneira ridícula de comandar o Corinthians? Nunca! Infelizmente, nunca, Renata. Capelanes, o que é, Ronaldo? Boa, adorei mais uma pra colocar no estatuto. Qual? Voto aberto. Lógico. Claro. Voto aberto, não é aquele negócio de levantar, uhul. Mas muita gente se esconde nesse voto que não é divulgado, que é secreto. Esse é um problema. Mas isso não é só em tudo, em toda a política. Aí tem o voto aberto, Renato. De voto eu entendo, hein? Eu sei disso. Tem o negócio do voto aberto, que se o cara não votar no que ele quer, pega o cara lá fora. Então o voto fechado, às vezes, dá a ele uma segurança de poder votar segundo suas convicções. É muito complexo. E o voto aberto, às vezes, faz com que vote em mim, senão você vai ver. E aí o voto aberto, o cara é pressionado a votar porque sabe quem votou em quem. Só que aí é o seguinte, se o cara é pressionado e ele vota pela pressão, todo mundo sabe que ele fez aquela, que é uma escolha dele, é pública. Ele vai ter que também prestar contas por mas isso. são os Seja dois lados. pressionado ou não, todo mundo sabe qual foi a decisão dele. Por isso tem um monte de atestado, Não, e o né, Marco doutor? Aurélio Cunha, eu falo isso aqui atestado, porque eu conheço muito bem. O Marco Aurélio Cunha é uma das poucas pessoas que abandonou a política. Eleito, aqui reeleito, e abandonou a política. E por que as pessoas necessariamente não abandonam a política? É uma pergunta que eu deixo no ar, mas eu acho que aqui vale lembrar isso. Você fez essa escolha, porque às vezes a pessoa não quer compactuar com o que acontece. Foi um bom momento, eu aprendi bastante, mas aí tive a opção de deixar, achei que valia a pena, já tinha feito 6 anos de mandato como vereador e fui cuidar das meninas da seleção feminina do Brasil, que foi, assim, um presente na minha vida e a minha saudação a todas elas, porque eu fiz a escolha certa. Olha! E assim finalizamos o Jogo Aberto. Hoje a gente fica por aqui, amanhã tem muito mais, mas o Fernando Fernandes chega com os donos da bola aqui na Band. Vai lá, Fernandinho, uma boa tarde pra todo mundo. Até amanhã. Olha a situação.